Ok, amigos, agora nós vamos trazer um diálogo com as ciências biológicas que vão nos auxiliar sobremaneira nesse aspecto de analisar o início da personalidade civil da pessoa natural, principalmente para distinguir o que seria concepção do que seria uma mera fecundação. E é claro, quando a gente passa a analisar isso, nós sabemos que há todo um universo de situações ocorrendo em laboratórios e que não foram definidos pelo Código Civil, mas apenas por resoluções do Conselho Federal de Medicina, exemplo da Resolução 1358/92. As reproduções assistidas estão acontecendo. Óvulos estão sendo unidos a um esperma fora do corpo feminino. Isso chama-se reprodução assistida, que está acontecendo lá no laboratório. Nós temos a fertilização in vitro. Nós temos, além disso, as gestações substitutas que estão acontecendo. Nós temos o chamado bebê de proveta, que é feito totalmente lá dentro do laboratório. Nós temos ainda a fertilização homóloga e heteróloga. Tudo isso está acontecendo dentro de laboratórios. E que nós precisamos analisar nesse contexto, que seria concepção ou meramente fecundação, quais os aspectos que poderemos analisar de manipulação da genética, porque ali também está acontecendo algo chamado clonagem terapêutica ou reproduzida, que vai terminar eliminando embriões, que para muitos, e para o professor de vocês é vida, porque esse embrião que está lá dentro do laboratório, congelado no botijão, esperando que alguém possa adotá-lo, e se for adotado, ele vai gerar uma vida. Então, nós sabemos que muitos desses embriões estão sendo utilizados na clonagem terapêutica para curar artrite, artrose, e outras tantas enfermidades. E à medida que esse embrião é utilizado, ele morre imediatamente, porque essas células troncos que são localizadas nesses embriões é que tem um poder regenerativo muito grande e podem recuperar as pessoas de enfermidades como mal de Alzheimer, como artrite, gastrite, outras tantas epidemias. O que a gente observa é que a própria pessoa enferma poderia estar buscando essas células troncos na sua medula, que está cheia, saturada de células troncos, e não buscando outros embriões que estão lá em laboratórios, cheios de vida e podem gerar uma pessoa para cuidarem de suas enfermidades. Esse é um aspecto que deve ser muito tratado, muito observado, aí nesse contexto do artigo 2º, em que se trata de concepção e o que seria meramente fecundação, e para se resguardar os direitos personalíssimos do ser humano, que tem o direito de nascer de forma natural, de um homem e de uma mulher, de ser registrado, de ter vida própria, de ter a concepção de forma natural. Tudo isso está abordado nessa parte inicial do nosso Código Civil, ali a partir de artigo 11, 12 e 13, que nos traz um enfoque sobre os direitos personalíssimos, e eles devem ser respeitados, e por isso mesmo que fala que os direitos personalíssimos são íncitos de uma pessoa, com o nome, a honra, a personalidade, os seus órgãos, que não podem ser comercializados. Quando analisamos esse universo das reproduções assistidas, nós observamos pessoas que estão alugando o útero para gerar um bebê. É a chamada reprodução de bebê a bordo, como já viram a novela na Rede Globo, mas o nome disso cientificamente é gestação substituta, que há uma resolução do Conselho Federal de Medicina, a 1358/92, que diz que isso pode se dar apenas de forma gratuita, apenas por uma vez, de irmã para irmã ou de mãe para filha, sem cobrar nada. E a gente observa que isso está sendo feito aí de forma onerosa, com mercancia. E o artigo 199 da Constituição Federal, conjugado com os artigos 13, 14 e 15 do Código Civil, diz que é proibida a comercialização de órgãos e tecidos. Vender rins, fígado, sangue, corpo
para essa finalidade é proibido legalmente. São direitos personalíssimos da pessoa que não podem ser objeto de penhora, de prescrição, de venda, de comercialização. Então, esse universo das reproduções assistidas precisa passar por essa leitura, por esse diálogo com as ciências biológicas, com os direitos personalíssimos, com o artigo 199 da Constituição Federal, parágrafo 4º, para a gente saber o que é personalismo de uma pessoa e o que não pode se abrir mão disso. E é direito personalíssimo de um ser humano saber quem é o seu pai, quem é a sua mãe biológica. Essa pessoa que foi gerada lá no laboratório, numa reprodução assistida, numa fertilização in vitro, amanhã nasce loiro de olhos azuis de uma mãe mulata ou morena. E ele vai querer saber quem é o seu pai biológico. Ele vai querer saber qual a sua origem biológica. E aí os laboratórios vão dizer, mas existe um contrato de gaveta aqui que eu não posso revelar quem é o pai dele, porque essa pessoa só ajudou doando o seu esperma para essa finalidade. Ora, os direitos personalíssimos que estão aí no Código Civil dão direito à pessoa nascer de forma natural, biológica, e reconhecer a sua identidade, a origem biológica dela, que ninguém pode privar isso das pessoas. E o mundo começa a enfrentar essa situação hoje por meio de séries, filmes, que são inúmeros, discutindo: tem ou não direito a pessoa ao nascer de conhecer a sua origem biológica? Sim, até para evitar doenças, degenerações biológicas, ela precisa saber quem é o pai ou quem é a mãe dela biológica, para se cuidar, para se proteger. Então, precisamos ter sempre essa análise. É muito interessante saber que existem as reproduções assistivas que vão suprir aquilo que muitas pessoas não têm condição de gerar um filho. Por exemplo, a mãe que tem essa incapacidade generande de segurar o embrião fecundado, ou seja, o óvulo fecundado lá no seu útero, porque a hora que ele cai lá na primeira menstruação desce junto com a borra, ela tem essa dificuldade. Ou que é conhecida por incapacidade concepiente. E o pai, de outro lado, às vezes não tem esperma suficiente para gerar, para fecundar o óvulo, ou seja, perfurando o óvulo ali, gerar um embrião. E ele às vezes tem que recorrer a isso. E outro mecanismo, eles querem completar a família por meio de uma criança, de um filho. Então tem que buscar isso por meio das reproduções assistidas. E lá no Código Civil nós só temos um artigozinho muito sensível tratando disso, que chama-se da fertilização homóloga e heteróloga. A fertilização homóloga é quando eu utilizo o óvulo da mãe e o esperma do pai, e essa fertilização será feita em laboratório, e a criança que nascer dali terá a presunção de filiação desses pais. E a filiação heteróloga é quando a mãe cedeu o óvulo, mas o pai, não tendo esperma suficiente, autorizou que buscasse esse esperma em outra pessoa. A criança que nascer dali terá a presunção de filiação desse pai que autorizou, né, junto com a mãe. Muito bem, mas voltando a essa questão das reproduções assistidas, há um aspecto que precisa se analisar no contexto moral e ético. Quando se passa a analisar esse nascituro, hoje observamos que pessoas, se detectarem que esse feto, esse nascituro virá com a síndrome de Down, ou que será um bebê anencefálico, vão lá na justiça e pedem autorização para fazer o aborto. Nós devemos observar que o embrião é vida. Se esse embrião, a qualquer momento, colocado no útero de uma mãe, vai gerar uma criança, um filho, e nós até citamos aqui a preocupação que os jornalistas Fátima Bernardes e William Bonner têm no momento, faz muito sentido. Eles geraram os primeiros 3 filhos dele numa reprodução assistida em laboratório, mas deixaram alguns embriões que estão lá. E eles têm essa preocupação do que fazer com esse embrião. Joga fora, elimina, ou nós vamos ter que guardá-los até pensar em autorizá-los ou dar para outras pessoas autorizá-los. Eles estão preocupados, sim, por uma questão ética e moral, que aquele embrião tem vida. Porque basta pegar ele ali e colocar no útero de uma mulher e nós teremos uma vida. Por isso nós falamos que é muito perigoso essa questão da clonagem terapêutica, que busca embriões que estão cheios de células troncos
que tem esse poder regenerativo de curar e recuperar doenças e enfermidades de pessoas, mas ao serem utilizados, automaticamente eles estão mortos. Então que o próprio enfermo passe a utilizar as suas células troncos que eles têm aqui na medula. Peça o médico para tirar lá, mas não vai buscar um embrião de outra pessoa que está ali para completar um ciclo de vida, se tornar um ser humano e ser eliminado. E mais grave ainda, nesse universo dessas reproduções assistidas, onde se discute o início da vida, é a chamada clonagem reprodutiva. Muitos laboratórios do mundo inteiro estão ensaiando ou querendo se posicionar como se Deus fosse, criando vidas. Nós temos aí então nesse universo que conhecemos por clonagem reprodutiva e não terapêutica. Essa é grave. Querer fazer a cópia de um ser humano no laboratório, e para tentar fazer essa cópia, quantos embriões são destruídos? Milhares de embriões são destruídos até se chegar a essa proposta de fazer uma cópia do ser humano. Eu trago uma reflexão humanitária para vocês, que quando Deus quer a cópia de um ser humano, Ele nos manda o gênio univitelino, que é a cópia perfeita. Então, os cientistas não deveriam estar preocupados com essa parte de reprodução assistida, de querer fazer a cópia de um ser humano, mas quem sabe investigar sobre as inúmeras hipóteses de gripe que estão aí, que até hoje não foram erradicadas, a AIDS, estudar sobre a epidemia que nós estamos vivenciando, né, do coronavírus, e tantos outros aspectos que são importantes para garantir a existência humana. Muito bem, então, neste universo da reprodução assistida, que dialoga diretamente com o início da vida, a partir do artigo 2º do Código Civil, é indispensável destacar a diferença entre concepção e mera fecundação. A concepção, portanto, quando a gente faz esse diálogo multidisciplinar com as ciências biológicas para nos socorrer, interpretar e nos auxiliar aqui no direito civil, esclarecem que a concepção é o ato em que o óvulo, já fecundado pelo esperma, subiu no canal excretor vaginal, passou pela trompa e fixou-se no colo do útero. Ele fixou-se no colo do útero e ali sobre ele ergueu-se a placenta, a bolsa que vai protegê-lo, e ele pode já começar a nutrir-se ou alimentar da mãe que irá gerá-lo. Se aconteceu todas essas fases e etapas, nós temos um fenômeno chamado concepção. De outro lado, fecundação é um mero encontro de óvulo e espermatozoide, que pode se dar dentro do corpo feminino, ou seja, após uma relação sexual, uma ejaculação do esperma que consegue localizar o óvulo maduro e perfurar. Hoje, esse fenômeno nós chamaríamos ele de fecundação. Mas isso também pode ser feito no laboratório, numa reprodução assistida, nas fertilizações in vitro. Se colhe o óvulo da mulher, o esperma, e faz esse acasalamento que vai gerar embrião lá no laboratório. Então, é preciso distinguir as duas circunstâncias, principalmente para evitarmos inúmeras práticas abortivas que têm sido praticadas no Brasil e que não são autorizadas pelo Código Penal. Nós observamos, por exemplo, a pílula do dia seguinte, a inserção do DIU, e as hipóteses autorizativas de aborto que estão lá no Código Penal, é quando essa prática, a gravidez, foi oriunda de um estupro, ou quando ela colocar em risco bem maior que já existe. Fora dessas hipóteses, é estupro. Precisamos ter muito cuidado com isso, com pessoas vaidosas, que querem eliminar o embrião, ou seja, a fecundação já existente, e ela não sabe se esse óvulo fecundado, que é embrião, já passou das trompas e está lá fixado no colo do útero, e toma a pílula no dia seguinte, porque isso pode acontecer durante uma semana. Pode ser no primeiro dia que isso aconteceu, e a pessoa toma a pílula no dia seguinte, e aí terminou cometendo um aborto. As pessoas que usam aquela peça metálica chamada DIU, inserida lá entre as trompas, aquela oxidação proíbe que o embrião fecundado, ou seja, o óvulo fecundado, o embrião, passe de uma trompa até atingir o colo do útero, onde irá fixar-se para receber uma placenta e alimentar-se de sua mãe.
Mas essa caminhada que ele fazia, ele já era um embrião. E embrião é vida. E embrião lá no laboratório guardado pode gerar a vida.